Sejam bem-vindos a esse segundo vídeo dessa série de vídeos da Semana do Costureiro ou da Costureira, que eu preparei todo esse conteúdo para a gente fazer o que a gente ama nesse período, para comemorar essa data tão especial. E hoje, nesse momento tão importante, que é o nosso dia, eu não poderia deixar de falar dessa profissão que é tão incrível, que contribui muito e que já contribuiu muito para a história da moda. A costura sempre esteve presente nas nossas vidas e quando ela começou lá atrás, ela já foi criando possibilidades da gente estar expressando quem a gente é através das roupas e sempre foi contribuindo com o crescimento, com o amadurecimento dessa ideia de fazer peças, de como tudo começou manualmente e como se tornou algo mais simples agora, mais prático. Todo esse processo da história, da evolução para a gente chegar onde a gente está hoje, a costura esteve presente de inúmeras formas possíveis. Então eu não poderia deixar de falar sobre isso, da importância da costura na vida das pessoas. De acordo com a Associação Brasileira do Vestuário, existem 1,3 milhões de costureiros. E desse número, 87% são mulheres. E aí você vê como é interessante. Porque lá atrás, as mulheres não poderiam fazer peças, né? Elas só podiam fazer ajustes simples. Porque quem podia fazer a peça toda completa eram os alfaiates. Porque eles naquela época poderiam fazer toda a peça. Agora, hoje atualmente, se tornou uma profissão mais feminina, né? 87% é bastante coisa. É um número muito significativo. Mas, independente de se tem homens ou mulheres fazendo isso, é uma profissão muito interessante, porque ela tem números, ela é uma profissão significativa, né? Ela tem significado, ela tem propósito, é uma arte, né? É você estar ali, você é o artista criando algo ou fazendo parte de uma etapa de criação. A costura, ela traz muitos benefícios para a nossa vida, ela já contribuiu muito com a história da moda e está contribuindo o tempo todo, porque é um processo muito importante na moda, é um processo onde faz parte, é um processo de pegar toda a ideia de um artista, de quem criou toda a modelagem, de quem criou toda a peça e transformar em realidade, porque a costureira, o costureiro vai pegar todas as peças e vai dar sentido para aquilo, vai dar sentido para aquela ideia. E ela sempre vai estar contribuindo. E fora esses benefícios, toda essa contribuição de que a costura faz para o mundo e para as pessoas, ela também faz uma contribuição para a gente que faz isso, para nós costureiros, para a gente que faz pra gente que torna real aquela ideia. Então, os benefícios são inúmeros. A costura é uma terapia, porque você desestressa, você tá num momento que você relaxa, você se concentra em algo maior, em outra coisa. E assim você esquece. A costura, ela diminui o seu nível de estresse, aumenta a sua concentração, diminui a sua ansiedade também. Por quê? Porque você vai estar ali concentrada 100% em alguma coisa que te dá um propósito de vida, que te dá um significado. Você vai estar focando no que você quer e numa coisa relevante. E aí você vai estar relaxando. Porque o que acontece? Quando a gente tem um pouco de ansiedade, quando a gente começa a se estressar muito, na verdade a gente está focando nas coisas erradas. A gente está dando voz para sentimentos ruins. Por
porque ali você vai estar muito concentrada no próprio sentimento, né? Agora, se você tem outra coisa, uma coisa que você gosta, que faz você relaxar, que faz você criar coisas, e a costura é bem assim, você vai focar em outras coisas. Você tem muitas outras coisas na costura que você tem que prestar atenção. Tomar cuidado se a agulha está colocada direito, se a bobina está colocada direito. São coisas que vai fazer o seu foco ficar total naquilo. E sem falar que é uma coordenação motora, porque você tem que sincronizar a sua mão para direcionar o tecido, para direcionar tudo, e com o pé você está costurando. Então você vai estar fazendo aquilo tudo ali. Com o tempo vai ser muito, muito, mas muito mais prático. E quanto mais você tem experiência, mais você tem intimidade com a máquina. E mais você entende esse conceito de você estar ali, 100% daquele momento, numa terapia. Não só isso, é muitos benefícios, lógico. Mas esses benefícios que traz para sua vida, além de também você ganhar uma renda extra ou ganhar o seu dinheirinho fazendo isso. Se você não tem outra fonte de renda, se você não está trabalhando, você pode focar em estar fazendo esse trabalho e ganhar uma grana também com isso. Outra coisa, além de você ganhar um dinheiro fazendo isso, você também economiza, porque quando você costura, você faz inúmeras coisas. Você pode começar fazendo só um artesanato e seu foco ser só fazer artesanato. Mas depois que você pega a habilidade, você pode fazer o que você quiser. Então você pode pegar em algum momento, comprei um tecidinho. Vai lá e faz uma peça para você. Isso vai ser você vai criar uma originalidade no seu guarda-roupa. Você vai criar peças únicas, peças especificamente feitas para você vestir, entendeu? Porque hoje a gente tem uma grade de modelagem, hoje a gente tem vários tamanhos, e esses tamanhos, eles foram feitos para vestir uma gama de pessoas. Então você imagina, vai ter um ajustinho aqui, outro ali, que não vai encaixar 100% porque o corpo não é igual, entendeu? Cada corpo tem um jeito, cada corpo tem uma medida. Então, quando você faz as suas próprias roupas, você só precisa trabalhar com uma medida que é a sua. Quando a gente pensa em costura, a gente pensa em muitos benefícios. Quando a gente pensa em costura, a gente pensa não em trabalho, né? A gente pensa num trabalho criativo, num trabalho onde você pode dar asas à imaginação, onde você pode fluir, onde o objetivo mesmo é que você trabalhe a sua criatividade. E fora esses benefícios que a gente já viu que pode trazer para a saúde da gente, que a gente sente isso com certeza, você que costura há mais tempo, você sente essa conexão com a máquina. E fora isso, eu separei 5 coisas, 5 benefícios, mas para a vida, 5 ideias que quando você costura, você aprende, você cria essa ideia, cria esse sentimento dentro de você. E o primeiro sentimento que cresce muito forte dentro dos costureiros é a resiliência. A resiliência é quando você não é, por exemplo, acontece alguma coisa com você e aquela coisa ela não te destrói. Por exemplo, ela só te fortalece, ela só faz você ficar mais forte. Então, por exemplo, se você amassar uma folha de papel, ela fica. Ela não volta a ser o que ela era antes por conta que ela não é resiliente. É um exemplo. Você ser resiliente é quando acontecem coisas que não são tão legais com você, acontece um efeito, né? Mas você volta a ser o que você era antes e outra coisa. Você volta a ser mais forte. Isso é resiliência. É você não ser fixo, é você não ser uma linha reta, é você se adaptar, é você perceber que aquela situação aconteceu, mas não diz respeito a quem você é. Diz respeito a uma coisa específica que aconteceu e você vai tirar o melhor daquela situação. Isso é resiliência. E quando você está costurando, você tem que ter essa ideia de resiliência. Tem que ter.
porque as coisas acontecem na máquina. Você vai estar lá costurando e depois vê que a bobina tá vazia e aí perdeu tudo que você achou que estava costurando, não estava. Outra coisa que pode acontecer é quebrar a agulha, é ajuste de máquina, você não conseguir chegar no ajuste que você precisa em determinado momento. Isso é resiliência, mas você não vai desistir de aprender a costurar ou de costurar naquele momento por conta disso. Você vai simplesmente voltar ao que você era e aquilo não vai significar nada, apenas um aprendizado, né? Porque o que é uma boa costureira, o que é um bom costureiro? São as pessoas que trabalharam muito essa ideia da resiliência, são pessoas que aprenderam muito a fazer esse trabalho mentalmente, né? De não se deixar abalar com as coisas que acontecem ali na costura. Entender que é todo um processo para você se aperfeiçoar. O segundo sentimento muito importante é a persistência. Os costureiros são muito persistentes, porque a gente tá lá tentando regular a máquina e a máquina não fica, entendeu? É claro que tem todo um trabalho de entender, mas tem momento que não tem lógica. Você tenta entender, mas não consegue. Então, isso acontece, viu? Isso acontece muito e com inúmeras coisas, mas você não pode desistir. Você precisa entender que é todo um processo. É um processo de evolução e essa ação e esse acontecimento vai te deixar mais forte, vai te deixar mais experiente na costura e é isso que você tem que ter em mente. E o terceiro sentimento é criatividade. É ser criativo. A gente sente isso quando a gente começa a costurar, porque a criatividade nada mais é de quando você tem um repertório muito grande de possibilidades de coisas que você pode fazer, e aí você pega tudo, essas ideias, mistura, transforma, coloca as suas ideias ali e transforma em algo. Criatividade nem sempre é criar algo totalmente do zero, porque não dá. A gente vai usar alguma coisa como referência, com certeza. Pode ser que essa coisa de referência não seja 100% igual ao que a gente está criando, mas é uma referência. Então você não supôs ou não criou algo totalmente novo do zero. Você pegou algo e começou a lapidar e trabalhar com as suas ideias. E a criatividade na costura vem quando você entende o resultado das coisas. E a criatividade na costura vem quando você entende e combina os tecidos, faz um resultado ali estratégico. Você entende que aqueles retalhos podem se transformar em outra coisa. Então você começa a trabalhar a criatividade de várias formas. A forma como você vai organizar o seu ateliê. Então, isso, cada vez que você costura, você vai estar cultivando cada vez mais essa ideia, esse sentimento de criatividade. O quarto sentimento é gratificância. Porque assim, ó, quando você faz uma peça, quando você faz alguma coisa, seja para um cliente, seja para você mesmo, você já percebe o resultado na hora, você já sente que aquilo foi incrível, que aquilo foi gratificante, que aquilo foi incrível para você. Você já recebe, tipo, um reconhecimento na hora que você vê a peça, porque você pensa, nossa, eu consegui fazer isso, eu fiz isso. Então, essa ideia de a gente fazer as coisas, de ter a nossa mão ali, de estar contribuindo para alguma coisa, alguma peça para o nosso cliente, ou tá melhorando o nosso ambiente aqui, é incrível. Porque você não precisa esperar para ver o resultado. O resultado vem antes. E o cliente, nem sempre ele vem 100% do cliente. Ele vem da gente mesmo, da gente estar costurando ali e perceber uma evolução. E perceber o que a gente fez, né? Entender, respeitar o nosso trabalho. E aquilo é muito gratificante, porque a ideia de você fazer algo é incrível. Você sabe que você teve a capacidade de fazer aquilo, você se esforçou e você conhece a sua história. Então faz meio que uma reflexão, né? Uma retrospectiva ali de como que foi a sua trajetória na costura e aí
traz aquele sentimento gostoso de evolução, né? De valeu a pena. E o último sentimento, mas não tão menos importante, é o protagonismo. É o você ser o autor, né? É você que fez, você que criou. Então, você tá ali num lugar onde você é uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Então, quando você costura, você entende que você pode fazer qualquer coisa se você se esforçar. Então, quando você recebeu todo aquele reconhecimento, aquele sentimento de gratificância do seu trabalho, quando você viu que todo o seu trabalho trouxe esse sentimento de gratificância, você sentiu incrível por sentir daquela forma, você vai perceber que você é a protagonista. E quando você chega e assume essa posição, você não quer outra, porque você entende que as coisas dependem unicamente de você. Quando você assume uma postura de eu sou protagonista, eu faço as coisas acontecer, você não está dependendo de outras coisas, você está dependendo unicamente de você. E a ideia da costura é assim. Ninguém vai lá e vai costurar para você. Não, você precisa se esforçar e aprender e costurar por si mesmo. E se esforçar para conseguir alcançar o seu objetivo, que é a costura. Então, esses foram os sentimentos que eu preparei pra gente fazer uma reflexão, porque às vezes a gente fica muito no automático costurando ali, fazendo as peças, focando só nisso, e esquece de toda a nossa trajetória, de como a gente chegou até aqui, de que é importante também a gente ressaltar esses momentos que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Então, reflita, lembre um pouco da sua história, de como que você chegou. E se você está construindo a sua história agora, comece a observar esses sentimentos, comece a observar esses benefícios que a costura traz na sua vida e não desista, nunca. Não, e desistir não é uma opção, né? Você tem que focar no seu objetivo e conquistar ele, porque é fácil. Você precisa ter muita determinação e ir lá e fazer. E aqui esse canal tá focado em trazer coisas que simplifique a vida dos costureiros, simplifique a vida da moda e o conceito completamente da moda, né? Porque a moda, ela não é complicada, mas as pessoas complicam o que é simples. Então, eu quero descomplicar esse complicado. Eu te aguardo agora para os nossos projetos. Espero que você já tenha preparado os seus moldes. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui no card. E eu te vejo no próximo vídeo no nosso primeiro projeto. Beijos!